passada, a gente falou de uma maneira resumida sobre a depressão, sobre a síndrome do pânico, sobre o transtorno de ansiedade. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a depressão. A gente vai focar um pouquinho mais na depressão. Então, só para a gente recapitular, a gente já aprendeu que a depressão não tem nada a ver com tristeza, não tem nada a ver com desânimo, com mau humor, com preguiça, com carência. E a gente também já aprendeu que não é frescura, né? A depressão é uma doença crônica, que ela é recorrente e ela acaba nos incapacitando, né? Ela produz uma alteração do nosso humor. E por curiosidade, eu fui pesquisar o que é uma doença crônica. E aí, quando eu fui pesquisar, diz assim: as doenças crônicas são aquelas que apresentam... Quando eu fui pesquisar, diz assim: as doenças crônicas são aquelas que apresentam início gradual. Então, ela vai começando, né, bem devagarinho, né, de uma maneira bem sutil, essa é a palavra. E ela pode se agravar, né, no decorrer do tempo. Ela também, além de apresentar, né, esse início gradual, ela tem uma duração longa ou incerta. A gente não pode determinar o tempo que a gente vai estar com depressão, né? E, em geral, ela apresenta múltiplas causas. A gente não consegue determinar a causa. A gente sabe que, como a gente também já falou, que existe um gatilho, né? Esse gatilho é ativado e aí a gente desenvolve a depressão. E o tratamento, ele envolve um acompanhamento médico, mas ele também envolve mudança no nosso estilo de vida, né? E essa mudança, ela tem que ser um processo de cuidado contínuo. Existem várias doenças crônicas, né? Eu vou dar um exemplo. O diabetes. O diabetes é uma doença crônica. Ela ocorre quando o nosso pâncreas, ele deixa de produzir insulina. Então, a insulina do nosso corpo, ela começa a ser insuficiente, né? O nosso corpo não consegue utilizar a insulina, porque ela é produzida em baixa escala. E Deus é tão maravilhoso que, conforme, né, eu vou buscando as coisas, o Senhor vai me trazendo à memória coisas que eu já passei. Alguns anos atrás, quando eu fui fazer um exame de rotina, eu fiz o exame de sangue, e no exame de sangue foi constatado que a minha glicemia, ela estava no limite aceitável. Na verdade, eu já estava como pré-diabética. Foi esse o diagnóstico que o médico me deu. E aí, o que o médico me pediu? Pediu para que eu fizesse uma mudança de vida na minha rotina. Eu precisava mudar os meus hábitos. Eu precisava, né? Eu não sou adepta de exercício, então ele pediu para que eu fizesse exercício. Eu amo comer doce, amo comer batata frita, pizza, massa então nem se fala. E eu tive que mudar minha alimentação. Para quê? Para que eu pudesse reverter esse quadro, né? Para que a minha pré-diabetes não se tornasse uma diabetes. Lembra que eu falei que a depressão, ela apresenta um início gradual? Então ela se apresenta com sintomas bem fraquinhos, que se a gente não tiver esperto, passa desapercebido, e aí ela vai se agravando, né? E a diabetes é a mesma coisa. Se eu não tivesse feito o exame naquele momento, eu não estaria pré-diabética, eu estaria já com diabetes, né? Então, a gente precisa também entender isso, que a gente precisa ter uma mudança de mente e também da nossa rotina. Amém? E na depressão?
A gente também já aprendeu que a depressão, ela causa uma alteração no funcionamento do nosso cérebro. O que isso quer dizer? Quer dizer que algumas regiões do nosso cérebro, elas são desligadas e outras regiões são superativadas. E a consequência disso é que ocorrem várias mudanças nas nossas emoções, nas nossas formas de pensar. Por isso é muito importante, né, que a gente venha procurar o médico, para que, se for preciso, ele entre com uma medicação, né, para poder te auxiliar no funcionamento dessas áreas que são afetadas pela depressão. Não é o remédio que vai fazer com que você seja curada da depressão. O remédio, ele vai servir como um auxiliador, ele vai auxiliar a que tudo o que no teu cérebro está em desequilíbrio volte a encontrar o equilíbrio, né? Então, a pessoa depressiva, ela vive em meio a sentimentos pesados e negativos. Como a gente viu, ele tem áreas que são superativadas. Então, os sentimentos, como que a gente pode dizer? Os sentimentos negativos, eles acabam tendo um peso maior na vida dessa pessoa, né? Então, ela deixa de ter esperança. A esperança que ela tinha até outra hora, hoje se torna em desesperança. A gente pode ver que tem pessoas que, nossa, são super vaidosas, né? Gostam de se cuidar, tá sempre bem arrumada. E muitas das vezes, quando ela tá nesse quadro depressivo, ela entra num estado de baixa autoestima. Então, ela já não se cuida mais como ela se cuidava. Quando ela se olha no espelho, ela não consegue se enxergar como ela se enxergava anteriormente. Ela tem uma sensação de vazio, de amargura, né? E tudo isso se reflete no físico também, né? Como eu acabei de falar. E nos casos mais graves, a depressão, ela pode sim levar ao suicídio, né? Num outro dia a gente vai ter oportunidade de conversar um pouquinho mais profundamente sobre isso, mas a gente pode ver que existem relatos, né, de pessoas que sentem uma dor tão grande na sua alma. Não é uma dor no corpo, no meu braço, na minha perna, é na alma, né? É lá dentro, lá no profundo, que elas chegam a cortar a carne delas, né? A se cortar, a se mutilar mesmo. Para quê? Com a ilusão de que a dor física que ela está sentindo ali, pelo aquele corte, né, pela aquela mutilação que ela fez no corpo dela, vá abafar essa dor que ela sente lá na alma dela. Então, assim, a gente não consegue medir a dor, mas a gente pode tentar imaginar o quão grande é a dor que essa pessoa está sentindo naquele momento, né? E às vezes ela está com aquela dor tão angustiante, tão profunda, tão devastadora dentro dela, né? Onde ela já tá com aquele sentimento de desesperança, que, não tem mais jeito, eu não consigo mais conviver com isso, eu não vejo outra saída, eu quero acabar com esse meu sofrimento. E aí, muitas das vezes, a pessoa acaba tirando a sua própria vida, né? Misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia em nome de Jesus. Né? Então a gente pode ver que a depressão, ela é sim uma doença da alma. Não somente a depressão, mas as demais que a gente já falou, né? Como ansiedade, como síndrome do pânico. E o que seria a alma? A alma é a sede das nossas emoções, né? É a nossa mente, é onde provém as nossas emoções, nossos pensamentos, nossos sentimentos. E aí eu fui pesquisar também, que segundo pesquisadores americanos, a alma humana, ela está localizada no cérebro. Estima-se, né, que aproximadamente 350 milhões de pessoas sejam atingidas
por diferentes tipos de depressão em todo o mundo. Muita gente, né? E a gente vê que é uma coisa global, né? É mundial. E existem diferentes tipos de depressão, que também mais para frente a gente vai conversar sobre isso, né? A gente vai ter a oportunidade de nos aprofundar um pouquinho mais sobre esses tipos de depressão. E estudos da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, chegaram à conclusão que mais de 40% dos brasileiros vão passar por depressão. Por quê? Porque a depressão ela já é considerada a maior epidemia da história. E a gente pode constatar isso, né? Assim, quantas são as pessoas que chegam ao nosso conhecimento que estão com depressão? Sempre houve, só que parece que de um tempo para cá isso foi se agravando, foi aumentando o número de pessoas que estão acometidas de depressão. E esses quadros de depressão, eles variam de intensidade e também de duração. E eles podem ser classificados em 3 diferentes graus, né? A pessoa pode ter um leve, uma depressão leve, uma depressão moderada e uma depressão grave. A depressão ela atinge pessoas de todas as idades, no mundo inteiro. No Brasil, a estimativa é que 5,8% da população seja afetada pela doença. A depressão ela é intitulada como mal do século XXI. Como a gente acabou de ver, né? E a gente já chegou a comentar. Todos nós estamos sujeitos a ter depressão, né? Ela não escolhe idade, ela não escolhe cor, ela não escolhe raça, condição financeira, intelectualidade, credo, se você crê ou não em Deus. Quantas vezes eu já cheguei a ter conhecimento de pastores que tiraram a vida porque estavam com depressão. E quando eu fui buscar, né, dados para poder abordar esse assunto, eu fiquei bem surpresa em saber que crianças também, né, são acometidas por depressão. Então tá aí mais um motivo para que a gente venha conhecer um pouco a mais desse assunto, para que a gente possa entender, e além de entender, para que a gente possa estar preparado também para ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Muitas delas já estão com depressão e nem se deram conta. Uma criança, por exemplo, como que essa criança vai conseguir explicar para alguém o que ela está sentindo? A gente precisa, né, aprender a observar. Quando meu filho teve depressão, eu aprendi muito a observar, porque era um território desconhecido para mim. Eu não conhecia nada sobre depressão. Então eu comecei a observar muito mais assim, as atitudes, o jeito, né, do meu filho, para mim tentar compreender, para poder ajudar, né? É difícil, né, gente? Todos nós passamos por momentos difíceis em nossas vidas, né? É comum a gente sentir tristeza, desânimo, tá de mau humor. Eu mesma já tive muitos dias de mau humor, praticamente quase todos que eu acordo cedo, mas o Senhor está me tratando, em nome de Jesus. Porém, após alguns dias, esses sentimentos são contornados, né? E a gente consegue tocar a nossa vida adiante. Só que quando a pessoa está num quadro de depressão, isso não acontece. Ela não consegue dar essa volta por cima. Ela não consegue voltar, né? Tocar a vida. Essa pessoa ela passa por mais de 2 semanas seguidas nesse profundo sofrimento, né? Caminhando para um estado de profundo vazio.
de comportamentos destrutivos. A depressão, ela é uma alteração de humor e não uma tristeza. Então, para que a gente possa entender um pouquinho o que é o humor, eu fui pesquisar o que é o humor na visão de um psiquiatra. O humor, ele não tem nada a ver com alegria ou tristeza, pois a alegria e a tristeza são aspectos superficiais do humor. A gente pode usar 2 parâmetros para entender o que é o humor. O primeiro parâmetro é a energia. A energia tanto nossa física como a nossa energia mental. E o outro parâmetro é a sensibilidade. Sensibilidade ao prazer e sensibilidade à dor, tanto física como mental. E como que é o humor normal de nós, seres humanos? Que também não somos estáveis, né? A gente oscila, não oscila? Nosso humor no decorrer do dia, tem dias que a gente está melhor, tem dias que a gente está pior, tem dias que a gente começa bem, termina mal, tem dia que a gente começa mal, termina bem, não é assim? A gente não é uma constante, nós somos estáveis. E no caso do depressivo, como a gente já comentou, há um gatilho, e esse gatilho é que ativa esse quadro. Então, não é igual quando a gente está para baixo. No caso da depressão, esse humor ele tem uma queda drástica, há um afundamento no humor dessa pessoa. E aí também, segundo a psiquiatria, a depressão é um termo que eles roubaram da geografia. Porque quando a gente estuda depressão na geografia, não é um afundamento que tem, não é um vale, uma queda? Por isso que eles deram o nome de depressão, porque é exatamente isso que acontece no humor da pessoa. É como se ela tivesse um afundamento do seu humor, como se o humor dela caísse nesse vale. E essa queda tem que ser persistente, relembrando, ela tem que durar pelo menos 2 semanas. Então, como a gente estava falando, que o humor não tem nada a ver com alegria e tristeza, que a gente pode ter 2 parâmetros, energia, física e mental. Então, na depressão, a gente pode observar o quê? A diminuição do nível de energia física. Muitas pessoas ficam com um cansaço extremo, chegam a ficar fadigada. Tem pessoas que dizem que parece que tem chumbo nos ossos, que é muito difícil para ela fazer as coisas do dia a dia, como se ela estivesse carregando um saco de areia nas costas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é muito importante que a gente entenda que quando a gente está lidando com uma pessoa que está em crise, essa pessoa ela tem a sua energia física diminuída, ela se sente cansada, não porque ela é uma preguiçosa, não porque ela não quer fazer nada, mas sim porque ela está impossibilitada naquele momento, e a gente precisa ter esse conhecimento, Não, ela não quer fazer porque realmente ela está debilitada naquele momento, é mais difícil para ela, e por isso que a gente tem que saber disso, para que a gente também possa auxiliar essa pessoa, ser a ajudadora dela, Poxa, eu sei que ela tá fadigada, que ela tá cansada, mas eu vou buscar uma maneira com que ela possa se animar, Vou buscar algo em que ela possa se interessar. Também existe uma diminuição da energia mental, lembra que a gente falou? E o que acontece quando há essa diminuição? Ela afeta a capacidade de concentração e diminuição da velocidade do raciocínio. Colocando em outras palavras, as pessoas demoram para fazer associação, ela demora para processar a informação, ela demora para responder as perguntas.
Eu lembro muito bem que quando eu falava com meu filho, ele demorava muito para me responder, mas muito mesmo. Tipo, parece que não tinha nem escutado o que eu tinha falado. E às vezes eu tinha que ir lá fazer a pergunta mais de uma vez. Ele ficava disperso, ficava aéreo. É o que eu falei, é como se ele não conseguisse processar o que eu estava falando para ele. E aí eu precisava ser persistente, né? Persistir, fazer 2, 3 ou até mais vezes a pergunta para ele. E ela também tem diminuição da sensibilidade ao prazer. E isso explica porque muitas pessoas falam que perderam o colorido, né? Não conseguem mais ver o colorido da vida. Porque elas perderam essa sensibilidade ao prazer. Né? Elas não conseguem mais ver a cor das coisas. Elas não conseguem mais sentir o gosto. Né? Como se as coisas perdessem o sal. O que é que dá o gostinho especial na nossa comida, por mais que a gente goste de tempero? É o sal, né, que deixa as coisas apetitosas. Então, o que antes ela fazia com prazer, ela se agradava a fazer, agora para ela já não tem mais graça. Né? Ela perde o prazer nas coisas. A pessoa já não se alimenta direito, que ela não sente prazer em comer. Muitas das vezes ela já nem penteia mais o cabelo, porque ela já não sente mais prazer em pentear o cabelo. Ela já não faz questão de fazer a sua higiene, porque ela acha que isso já não é mais importante para ela. Então a gente precisa, né, tá ali para estar incentivando a pessoa que naquele momento está passando por tudo isso. Né? Quantas e quantas vezes o meu filho não quis comer, eu insistia para ele comer. Filho, você precisa comer, né? Senão você vai ficar fraco. Você precisa comer. E eu sentava do lado dele e comia com ele. Existe um aumento à sensibilidade. Sensibilidade ou o quê? A dor. Né? Então, a dor ela é potencializada. Né? Aí isso gera aquele sentimento de angústia, muitas vezes de ansiedade. Em alguns casos, não há um aumento da sensibilidade à dor. Em alguns casos, fica como se fosse sem sensibilidade nenhuma. E aí, nesses casos, vem a apatia. Então, diante de tudo isso, a gente pode ver que a depressão ela é muito diferente de uma tristeza normal do dia a dia. Né? Não tem nem como se comparar a uma tristeza normal. E devido a todos esses sintomas, né, que a gente comentou, a gente consegue imaginar o quão a depressão ela é impactante na vida dessa pessoa. Em todas as áreas da sua vida, né? Na vida pessoal, na vida profissional, na vida amorosa. Lembra que a gente falou que ela perde o prazer pelas coisas? Às vezes ela perde o prazer por estar com o seu cônjuge. Perde o prazer em ter relação sexual com o seu cônjuge. O quanto a depressão ela dificulta, impossibilita pessoas a fazer as atividades que pra gente é corriqueira, é normal. O quanto a depressão atrapalha os relacionamentos, né? A pessoa ela vai se isolando, vai se fechando, né? Já não quer mais conviver como ela convivia anteriormente à depressão. E como resultado, a gente vê que a pessoa com depressão, ela fica com a sua rotina comprometida, né? Com a sua vida comprometida. Né? A depressão, ela interfere em tudo, como eu acabei de falar. A capacidade da pessoa trabalhar, ela já não produz mais o que ela produzia. Ela pode exercer a profissão que ela sempre sonhou na vida dela. O sonho da vida dela era
ter aquela profissão. Ela fazia por prazer. E hoje já ela não tem mais prazer. Então como que ela vai exercer com maestria, né, a profissão dela? A pessoa pode ser a pessoa que tirava as melhores notas na escola. Como eu comentei, né, na quarta passada, meu filho sempre foi um ótimo aluno. Meu filho é muito inteligente. Não é só porque ele é meu filho, não, mas é porque ele é mesmo. Você pode perguntar de qualquer assunto para ele sabe te responder. Porém, quando ele estava com depressão, ele não quis saber mais de ir para a escola. E aí, meu filho ainda era menor de idade. Cabia a mim se eu ia obrigar ele a ir para a escola, forçar essa barra, né? Ou se eu falar, não, filho, então você não vai. E eu, juntamente com meu marido, a gente chegou em comum acordo que seria melhor ele perder o ano letivo, né? Para que ele pudesse ser cuidado, para que ele pudesse ser curado. Isso afeta também o sono, né? Quantas e quantas vezes a pessoa não consegue dormir, ou até mesmo ela dorme em excesso. Então, olha como a gente vê como, né, compromete toda a rotina, né, cotidiana de uma pessoa. Os sintomas, elas vão modificar o sono, vão alterar o quê? A fala, a condição do pensamento, a memória, o raciocínio lógico, a organização emocional e muitas outras coisas. Depressão é uma doença como qualquer outra. E como toda doença, ela deve ser tratada. O quanto antes, né, a gente conseguir diagnosticar, melhor será, né? Para que a pessoa possa receber o tratamento adequado. Para que ela venha amenizar todo o sofrimento que essa doença causa. Refúgio. Não é fácil. Não é nada fácil. Pelo contrário, é muito difícil. É muito sofrido enfrentar a depressão. Quando eu percebi que meu filho estava com depressão, a sensação que eu tive é como se o chão que eu pisava se abrisse, né? Se ele fosse arrancado debaixo dos meus pés. Eu fiquei sem chão. Eu fiquei muito abalada mesmo. Eu já conhecia Jesus, eu já havia me batizado, mas eu não tinha uma vida com Deus. Né? Com o passar do tempo, com a correria do dia a dia, eu fui me tornando independente, né? Aquela falsa impressão que a gente tem o controle das nossas vidas. E quando eu me vi, né, naquela situação sem chão, impotente, pois é assim que a gente se sente diante da depressão, impotente. Eu não posso fazer nada. Eu voltei os meus olhos para Deus. E eu acredito, de verdade, eu acredito que tudo que acontece em nossas vidas há um propósito. Eu tinha absoluta certeza de que Deus poderia salvar meu filho. Mas hoje, eu relembrando, né, de tudo que eu passei durante esse longo e dolorido processo, eu consigo enxergar algo que naquela época eu não conseguia. Eu falo que Deus é muito lindo. Eu consigo enxergar claramente que Deus, Ele não salvou somente o meu filho, mas Ele também me salvou. Glória a Deus, Senhor, louvado seja o teu nome.
por todo o teu amor, por toda a tua bondade, Senhor, e por toda a tua graça. Obrigada, Senhor, obrigada. Tudo isso fez com que eu voltasse ao lugar do qual eu nunca deveria ter saído. Lugar de filha totalmente dependente do Pai. O Senhor, Ele me tratou enquanto eu buscava a cura do meu filho. Ele foi me ensinando, dia após dia, me direcionando, fazendo com que reacendesse a chama dentro do meu coração. Foi avivando a minha fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra do Senhor diz, né, lá em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Antes disso tudo, eu vivia o natural. Vivia a vida do meu jeito, falando em outras palavras, né? É como se eu tivesse guardado a minha fé numa gaveta. Guardei minha fé em algum lugar e me esqueci de onde eu tinha guardado. E por um momento, eu me afastei do Senhor. Mas eu tenho certeza que Ele nunca se esqueceu de mim. E pode ser que você se questione hoje. Aonde está Deus? Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? E eu te respondo. Ele sempre esteve contigo. E Ele sempre estará contigo. Tem uma passagem que depois que eu li, eu nunca mais me esqueci dela. É aquela passagem de Pedro no barco em meio à tempestade. Ela diz que em determinado momento, né, Jesus tinha ido ao monte para orar e os discípulos entraram no barco e começaram a atravessar o lago. E quando eles estavam no meio do lago, aquele barco foi abatido por uma tempestade, uma violenta tempestade. E eles estavam desesperados, né? Pensando que iam morrer. E vinha Jesus caminhando sobre as águas. E eles se assustaram, chegaram até a pensar que era uma assombração. E Jesus respondeu, não tenham medo, sou eu. E aí Pedro foi ousado naquele momento, né? Falou, Senhor, se és tu mesmo, Jesus, deixe que eu vá até o Senhor. Jesus disse, venha, Pedro. E aí a palavra do Senhor nos diz que Pedro saiu do barco em meio à tempestade e começou a andar sobre as águas. Olha! Só que a palavra também nos diz que em um determinado momento, quando ele estava andando, né, sobre as águas, olha o sobrenatural de Deus, hein? Pedro estava andando sobre a água, assim como Jesus. Ele estava indo na direção de Jesus. Mas aí quando Pedro tirou a sua atenção de Jesus e olhou para o cenário, olhou para o mar, olhou para o vento, olhou para a tempestade, não sei se não diz, mas vamos imaginar esse cenário. Sabe o que aconteceu? Pedro, ele ficou com medo. E o medo fez com que o Pedro começasse a afundar. E aí Pedro gritou, Senhor, salve-me. E aí vem a melhor parte dessa história para mim. A palavra diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou. Imediatamente Jesus foi ao socorro de Pedro e não permitiu que ele se afogasse. Segurou Pedro pelas mãos
e conduziu Pedro novamente até o barco. Louvado seja o teu nome, Senhor. Por diversas vezes eu ia trabalhar, meu marido também. A Rafinha fazia um curso, né? Ela passava o dia fora. Meu filho ficava sozinho em casa. E no meio do expediente, no decorrer do meu expediente, eu mandava mensagem para o meu filho, e ele não respondia. Eu ligava inúmeras vezes, chamava, e nada de ele atender. E o que acontecia? Eu ia me batendo um desespero, uma angústia. O medo começava a me dominar. E naquela época eu trabalhava bem pertinho da minha casa. Eram uns 10 minutos andando, acho que nem isso. E aí eu pedia permissão, né, para ir até em casa para ver se estava tudo bem, porque começava a vir um monte de mau pensamento na minha cabeça. E aí eu lembro muito bem que, no começo, eu chegava a ter ataque cardíaco. Meu coração, ele batia acho que a mais de 1000 batidas por minuto, por segundo, se bobear. Né? E com o passar dos dias, com o passar do tempo, eu fui aprendendo a dominar todo esse sentimento. E como que eu aprendi a dominar esse sentimento? Dando espaço à minha fé, colocando a minha fé em prática. Não eram os sentimentos que me dominavam. Eu pensava, não, esses sentimentos não podem me dominar. Porque meu filho já está com depressão. Senhor, se eu também continuar abalada desse jeito, daqui a pouco é o meu gatilho que vai ser ativado. Não, eu vou dominar os meus sentimentos através da minha fé em Ti. E a gente precisa aprender, né, a redirecionar a nossa atenção. Eu não vou dar maior importância à minha dor, mas sim a Deus, pois só Ele pode nos ajudar. É dele que vem a força. É Ele quem vai nos dar a resistência e a perseverança que a gente precisa para passar pelo deserto. Como eu falei no início, eu vinha desesperada para casa, parecia uma louca no meio da rua. Só que com o passar dos dias o Senhor foi me ensinando, né? A minha fé foi sendo fortalecida, forjada. Eu vinha para casa sim, mas não desesperada. Eu vinha orando, eu vinha clamando a Deus. Senhor, guarda meu filho, livra ele de todo mau pensamento, em nome de Jesus. Eu aprendi muito aqui também no grupo. Eu lembro de um dia que a gente estava conversando no grupo, eu não lembro especificamente sobre o quê, né? E a Janaína começou a falar sobre o uso da fé, sobre colocar nossa fé em prática. E foi falado a respeito do copo com água, né? Da gente colocar nossa fé em prática, né? De a gente pegar aquele copo com água, apresentar ao Senhor, né? Orar ali com fé e pedir para que o Senhor, né, cure, tire a enfermidade daquela pessoa. E nem por um segundo eu questionei. Para algumas pessoas pode parecer loucura, mas Jesus, ele curou milhares, milhões de pessoas. A Bíblia relata algumas, mas foram centenas de milhares de milhões de pessoas que Jesus curou. E algumas vezes a gente pode ver Jesus falando, seja feito conforme a sua fé. E eu tive fé. E toda vez que eu levava água para o meu filho beber, já dá para imaginar o que eu fazia. Sim. Eu botava ali a água, orava ao Senhor, Senhor, quando meu filho beber dessa água, Pai, que todo mal seja expelido do corpo dele. Que o Senhor vá tirando, Senhor, toda essa enfermidade, todo esse mau sentimento, toda angústia, todo sofrimento, Senhor, em nome de Jesus.
E eu pedia para que ele libertasse meu filho da depressão. Meu filho, ele passava a maior parte do tempo dele na cama. Ele não tinha vontade para fazer nada. E as poucas vezes que ele não estava ali na cama, eu passava ali pelo quarto, via que ele não estava no quarto, o que eu fazia? Entrava ali no quarto, orava na cama, orava no travesseiro, orava em tudo que era lugar, pedindo e clamando a Deus. A depressão, ela é uma doença da alma. Ela atinge o nosso físico, mas ela atinge também a nossa alma. E Satanás, ele se aproveita disso. Como assim, Vivian? O que Satanás tem a ver com essa história? A palavra do Senhor diz que o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo, ele não é onisciente, onipresente, onipotente, né? Só Deus é. Ele não consegue ler os meus pensamentos, nem sentir o que eu sinto. Só Deus consegue, né? Saber o que eu estou pensando, sentir o que eu estou sentindo. Mas o diabo, ele está todo o tempo nos observando. Ele fica ali só esperando uma brechinha, um momento em que ele tem uma oportunidade para acabar com a nossa vida.